Agora entrou Bárbara Bittencourt. Sei lá. Entender esse computador estranho. Sei, sério, tem um bug aqui, eu não sabia. Normal, gente. Essas coisas, a gente sabe que elas têm vontade própria, né? É importante que a gente conseguiu se reunir para fazer a gravação do nosso podinho, né? Sim, até que enfim, né? Meu Deus, estava encantado o episódio. Era para começar no mês que a gente vai entrar aí. A gente já entrou, né? Na signo de Aquário, e esse mês Mercúrio entra no alinhamento, e aí já ativa aí as nossas comunicações. Era para ser depois do Ano Novo Chinês. Exatamente. Já lavaram o cabelo? Sim. Literalmente sim. A minha sorte é que eu tinha lavado o cabelo um dia antes, senão eu ia lavar naquele dia. Eu também. Mas assim, é aquela coisa, né, gente? Como diz a história, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, né? Então, para vir das dúvidas, não me custava, eu não ia sair para lugar nenhum, não me custava nada pular um diazinho de lavar o cabelo, né? Então, eu já tinha lavado, acho que era o dia 29 foi na quarta. Eu já tinha lavado na terça, não ia morrer se não lavasse na quarta, não é mesmo? É. E aí, como é que vocês estão? Como é que estão as coisas? Como é que tá o ano? 2020 começou como aí para vocês? Chegou chegando, né? Janeiro valeu por uns meses aí, né? Gente, Durou, não acabava nunca mais janeiro, né? Gente, que janeiro foi esse? Até no Instagram, tal, o pessoal brincando. Ai, dia 85 de janeiro. Que realmente parecia que não ia acabar nunca mais, né? Ai, onde vocês vão passar a virada de janeiro para fevereiro? Tipo isso. Tipo isso. Porque aconteceu tanta coisa assim nesse mês que até algumas pessoas que, eu não sei se aconteceu isso com vocês, mas pessoas assim, amigos meus, tal, ou pessoas que eu sigo, que estavam de férias e aí foram viajar, sei lá, para mais de um lugar. E eu pensando, gente, mas quantos meses essa pessoa tirou de férias? E aí depois que eu parava, tipo, não, ainda estamos em janeiro. E parecia que a pessoa tá. E eu fiquei pensando, coitada, a pessoa provavelmente achou que as férias dela voaram, né? E eu tô aqui achando, gente, mas a pessoa tá 65 dias de férias. É, parece um ano mais intenso, né? Um ano de muito fechamento de ciclos, então parece que a gente revisita muitas coisas para a gente poder reelaborar e transmutar, né? Então, acho que tudo vai fazendo sentido, assim, a se falou de não acredito em bruxas, mas que elas existem, e depois de um bom período, a gente acaba chegando à conclusão de que só sei que nada sei, né? Então, a gente acaba, sim, aceitando todos esses movimentos, porque fazem parte desse todo aí, né? Então, tem muitos movimentos astrológicos, muitos movimentos em todos os campos acontecendo, que mexem muito com a gente, fazem parte de tudo que a gente está vivendo e sentindo, né? E aí, eu fico assim, como é que as pessoas sobrevivem? Se a gente entendendo um pouquinho já é difícil. Pois é, porque antes a gente não fazia ideia, né? E às vezes a gente não sabia porque que eventualmente acordava meio xoxo, ou acordava mais cansado, né? Sei lá, meio sonolento, ou mais irritado, ou as coisas parecia que nada dava certo naquele dia. E aí depois que você vai entendendo um pouquinho, né? Porque principalmente estava falando com a Cleo hoje de manhã sobre isso, que nesses assuntos assim dessas conjunções astrológicas e tal, eu não tô nem engatinhando, eu sou um feto, né? Então é tipo assim, eu percebo a mudança energética, então eu falo, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Aí normalmente eu pergunto para quem sabe mais que eu, o que tá acontecendo? Porque eu sei que tem alguma coisa que tá diferente, mas eu não entendo essas mudanças e tudo mais, mas eu sei que algo está diferente, algo está mexido,
né? E é interessante porque muitas vezes a gente perde a percepção do que é nosso e do que é do outro. Então, às vezes, a gente, tipo assim, acorda num dia mais cansado ou mais irritado, sei lá. E às vezes a gente fica caçando motivo na gente, na nossa vida, naquilo que a gente consegue enxergar, e a gente não encontra. E aí, muitas vezes, a gente acaba achando até que, sei lá, que a gente está doente, alguma coisa do tipo, mas na verdade são essas questões externas que, se a gente não tem um pouco de compreensão, se a gente também não vai um pouco atrás, né, até de fazer um autoconhecimento, uma proteção mesmo, né, e não, eu não estou falando uma proteção de eu fazer coisas materiais específicas, mas de você se conscientizar e não permitir que aquilo invada a sua vida, né? E a gente não vive assim, a gente fica muito mal e a gente se deixa levar e a gente vai entrando nesse lugar de tipo assim, eu tô ruim hoje, não sei o quê, e aí você já sai brigando com um, já sai brigando com o outro, e no final, às vezes, era só um Mercúrio retrógrado, sei lá. É verdade. Eu sinto muita influência da Lua, principalmente. Eu acho que é assim, das coisas que quando eu bato o olho, putz, é exatamente isso que eu estou sentindo. Eu acho que é o que me afeta mais, né? Influencia mais na minha vida, o que eu sinto mais. Mas eu estava parando para pensar essa semana sobre isso, o quanto a gente tendo essa noção de autoconhecimento, né? A gente consegue ter essa percepção do que é meu e do que é do outro. Porque final de semana eu estava numa situação onde eu estava bem, eu estava tipo, super tranquila, e uma outra pessoa não estava tão bem. E aí estava estressado e tal. E geralmente a gente entra nessa vibe assim de a outra pessoa está estressada. Ou a gente fica pensando, meu Deus, o que eu fiz para essa outra pessoa? Ou a gente entra na vibe de tipo, que saco também, que não sei o que, o dia que eu tô bem. E final de semana eu pensei, cara, não é comigo. É isso aí, resolve teus BO, que tá, sabe, eu tô bem. E para eu ter um dia onde eu estou plenamente bem, sem ter me estressado com absolutamente nada, é difícil porque eu sou uma pessoa que tendo a ser um pouco mais carrancuda, um pouco mais estressada, né? Então eu pensei, cara, não vou, não vou me estressar com isso. Let it be, e tipo assim, resolve tuas coisas aí. Eu tô na minha, tô na boa, não vou jogar isso fora, não. Eu fui uma pessoa que eu entrava muito fácil nos gatilhos. Muito fácil, qualquer coisa assim que falavam assim já me ativava um mecanismo de defesa, um gatilho assim. E aí eu percebo que eu vou fazendo esse comparativo, né? Assim, nossa, como as pessoas sobrevivem sem isso? Porque hoje em dia a gente consegue estar no estado, não é fácil, né? Mas a gente consegue estar no estado mais de presença, entendendo, peraí, isso aqui tá estranho. Ou então, quando a pessoa fala algo, você não entra tanto com tanta facilidade. A gente já consegue se perceber ali, assim, não, calma. Porque aquela pessoa, para quem não entende muito, né? Aquela pessoa também pode ser um instrumento, né? Está sendo usada para te atingir e ganhar uma brecha ali na sua frequência, para que você baixe a sua frequência e você se desestabilize, desequilibre, né? Então, eu escrevi sobre isso essa semana, que para mim parece muito um emaranhamento energético que esse ano entrou muito denso e muito difícil, até para nós que somos terapeutas, de conseguir distinguir o que não é nosso. Que você precisa ficar muito presente para entender, porque a gente costuma perguntar, isso é meu ou não?
E aí tá difícil de distinguir a resposta se é meu ou não, né? Porque ele vai se emaranhando assim com qualquer sentimentozinho e de repente você tá se sentindo desestimulado, você tá se sentindo desmotivado, você tá se sentindo incapaz, triste, e aquilo você assim, mas gente, não faz sentido. Então, quando a gente percebe que não faz sentido, a gente se pergunta, pera, em que momento isso começou? Qual foi o gatilho? Qual foi o pensamento intrusivo? Qual foi a energia? Então, são perguntas que é muito importante para a gente se colocar de novo no estado de presença, né? A Márcia Marins fala que não existe um estado de presença pleno. Eu não acredito que não exista, mas eu acredito que exista esse movimento, que é perceber, você percebendo que você saiu, né, do estado de presença, você fugiu, você já está voltando, você já está captando, você está percebendo o movimento do estado de presença, aí você já consegue se centrar, né? Eu acho que você falando, Clê, eu acho que essa questão muito da gente ir se percebendo e percebendo que é da gente, que é do outro, enfim, eu acho que um exemplo incrível disso é a nossa amizade, né? Para quem não sabe, eu e a Clê, a gente se conhece mais tempo do que a gente conhece a Bá, né? E assim, eu tratei e trato muito uma dor de rejeição dentro de mim muito forte, né? Então, quando eu conheci a Clê, que a gente começou a ficar amiga, tudo, aí a aquariana, né, gente, vocês sabem, é meio esquisita. Adoro, mas é meio esquisita. E ela não pode nem negar isso, porque ela sabe que ela é. E aí, o que acontecia? Eu com essa dor toda ainda, né? Início e tratando e não sei o quê. E aí, às vezes, ela precisava dos momentos dela de recolhimento, né? Que a gente brinca que é o embolhamento dela, tá na bolha, não sei o quê. No começo, quando ela passava por esse embolhamento, gente, eu quase morria. Vocês não têm ideia, eu quase surtava, porque eu falava, meu Deus, eu fiz alguma coisa para Cleila. O que está acontecendo? Ela não quer mais falar comigo. E não sei o quê. Eu mando mensagem para ela, ela me responde monossilábica. O que está acontecendo? Que não sei o quê. E aí eu mandava, amiga, tá tudo bem? Se eu fiz alguma coisa, não sei o quê. E ela falava, não, você não fez nada, tá tudo bem. Larga a mão de ser doida. Quer dizer, essa parte foi mais quando a gente ficou mais amiga ainda, né? Mas ela fala, tá tudo bem, é só que eu preciso tirar o momento. Aí eu pensava, mas por que ela precisa tirar o momento de mim? Não sei. Mas não era de mim, entende? Ela precisava tirar o momento de todo mundo, incluindo eu, né? E aí eu entrava assim numa paranoia que parecia que, meu Deus do céu. Aí a vida foi acontecendo. E aí aqui que aconteceu, eu comecei a entender. E aí eu comecei a ver que eu também precisava desses meus momentos. E aí ela começou, amiga, você tá bem? Você tá muito quieta. O que tá acontecendo? Agora você que não tá me mandando mensagem, não sei o que. Eu falava, não, tá tudo bem, eu só não, né, entendi que não tem muita coisa e tal. E hoje em dia, quando a gente se fala e tal, e quando eu percebo que ela tá mais assim, às vezes eu só fico preocupada por questões de saúde. Então, você tá bem, você tá mal ou tá na bolha? Ah, tô na bolha. Ah, então beleza, fica aí quando a bolha sumir, você me avisa. É muito interessante isso, né? Porque, assim, quando a gente aprende a de novo vem o autoconhecimento. Quando a gente aprende a se conhecer, se olhar e se respeitar, a gente consegue ficar nessa integridade de perceber, assim, não quero falar, não quero responder, eu tenho que transmutar alguma coisa que preciso fechar. E vem aquela história lá do hiperfoco que eu já expliquei algumas vezes, que às vezes eu não consigo, né? Eu tô ali e não consigo. Se me desconecta do que eu tô fazendo, eu fico perdida, assim. Mas é interessante isso, porque antes nem sempre foi assim. Porque às vezes, no começo, quando eu não trabalhava isso, eu me forçava, não porque a pessoa pode se sentir mal, não porque a pessoa pode pensar isso ou pensar aquilo,
né? E aí, não, ela não vai mais gostar de mim porque eu sou desse jeito. Então, e a gente precisa só ser, porque às vezes a gente cumprindo a nossa função, sendo quem a gente é, a gente também trabalha no outro que ele precisa, olhar para ele também, se perceber também. Então, quando a gente trabalha na gente, a gente está cumprindo a função também para o outro, para ele ser o que ele precisa ser, né? E aí vira um respeito mútuo, então isso é muito gostoso. Eu sofri muito com isso com amizades também, por não entender. E aí eu ter que me forçar a ser de um jeito, porque senão a pessoa ia, né? E aí, hoje em dia, eu consigo. E, graças a Deus, assim, me ama desse jeito, assim. Porque eu sei que eu não sou fácil, não. Né? Aquariana com acidente em Capricórnio não é fácil, não. Essa história de ser o que é... Eu levei um puxão de orelha esses dias, contando agora para todo mundo, né? Porque as meninas já sabem. Mas eu levei um puxão de orelha esses dias da espiritualidade que me acompanha sobre isso. Porque você está tentando ser muito boazinha com as pessoas que às vezes não merecem que você seja boazinha, né? Até a frase que veio foi: se você continuar tentando ser boazinha, eu vou ser ruim com você. Então, o que isso quer dizer, né? Para tudo, volta lá para o começo, volta lá para a essência. E é muito mais confortável a gente ser essência, na realidade. É desconfortável a gente ficar pensando: ai, mas o que vão pensar de mim se eu disser que eu não posso ir lá? Ai, mas o que vão pensar de mim se eu falar tal coisa? Só que é exatamente isso que a Clê falou. Muitas vezes nós somos instrumento da mudança dos outros, né? Nós vamos ser a ferramenta para que é aquela coisa, provoque terapia nas pessoas, né? Porque todos nós aqui precisamos evoluir. Eu acho que não é evoluir num sentido de escala, mas num sentido de lapidar aquilo que a gente precisa lapidar. Melhorar aquelas coisas que a gente pode e aceitar aquilo que a gente só é, né? Então, faz bastante sentido isso que as meninas estão falando, e eu acredito que o ano de 2025, ele entrou pedindo que a gente olhe muito mais para essa integridade. Porque se a gente for pensar, ano passado era um ano, assim, de limpeza, né? Assim, e esse ano é um ano de entrada para mudança. Então, a gente fez as limpezas, as coisas que precisavam ser feitas, a gente descartou, abriu espaço, e aí esse ano começou meio revoltoso para tirar tudo o que tinha ainda de resto que precisava ir embora, e para abrir esse espaço para trazer essa renovação, para trazer essa mudança. E nada melhor do que começar com um ano sendo a gente mesmo. E aí a gente sempre fala, né? Seja essência, seja essência, seja essência, e às vezes a gente vai cair nesse buraco de eu estou transparecendo outra coisa. Então a gente volta, né? Apaga e despolariza e volta para o lugar aonde a gente realmente consegue nascer e crescer e florescer da melhor maneira possível, e não achando que que os outros vão pensar. Muitas vezes a gente precisa ser do jeito que a gente é, e a gente só acredita no julgamento, no próprio julgamento, né, meninas? Eu acho que é muito essa coisa da crítica interna, esse juizão que tá ali dentro o tempo todo falando pra gente: ai, porque você é uma porcaria, porque você não é bom o suficiente, porque você não sei o quê, porque você não faz isso bem, porque devia ter feito melhor, porque pipipipopó. E aí, quando a gente vai ver, a gente tá se massacrando e se colocando em lugares que a gente não precisava. Então, essa questão do julgamento, ela vem bem forte desde o ano passado para cá, né? E eu acho que é bem importante a gente estar olhando para essa crítica incessável que a gente faz o tempo todo com a gente. Por que com os outros a gente é tão gentil e com a gente mesma a gente não consegue ter essa gentileza, né? Então, aliviar um pouco a mão dessa chibata, né? E só deixar florescer o que tiver que florescer. Até sobre mudança que a Bá estava falando, eu estava pensando esses dias, né? Porque
algumas vezes encerramentos de ciclo são muito difíceis, né? A gente já falou sobre isso ano passado, acho que uns 2 episódios pelo menos, né? Mas eu acho que esse é um tema muito, muito completo e que muita gente tem dificuldade, então, assim, acho que sempre vai acabar surgindo alguma coisa. E aí existe. Eu tenho uma dificuldade considerável assim com encerramento de ciclos. As meninas sabem disso. E tem um ciclo específico na minha vida que gente, tá entalado, assim. A gente é terapeuta, mas a gente não é santo, sabe? Então, assim, a gente é humano. Então, a gente tem algumas coisas que ficam, né, mal resolvidas, que a gente precisa elaborar e tal. E aí, elas sabem que eu penso muito no banho, e vem muita coisa para mim na hora que eu tô tomando banho. E eu tava pensando, né, tipo, nossa, não faz sentido isso, não sei o quê, porque, né, na minha cabeça, tudo é assim, tinha já existia um caminho mental pronto para esse encerramento para essa pessoa com que aconteceu o encerramento de ciclo. Então, sempre que acontecia qualquer coisa na minha vida, a primeira coisa que eu pensava é: nossa, eu preciso contar para essa pessoa. Ah, eu preciso chamar essa pessoa, eu preciso ligar para essa pessoa e não sei o quê. E eu tava pensando, caraca, agora tá acontecendo esse monte de coisa na minha vida, boas e ruins, e eu não posso chamar essa pessoa para contar, porque encerrou o ciclo, né? Acabou. E aí eu tava, tipo, meio que julgando esse encerramento de ciclo e tava meio que com raiva. Só que aí depois eu fiquei pensando, poxa, mas aí realmente eu tenho que pensar eu tenho outras pessoas, não existe só essa pessoa na minha vida, né? E aí eu cheguei à conclusão, tudo isso num banho relativamente rápido, para as pessoas não acharem que eu estou gastando água do planeta. Não estou, tá, gente? Mas é que as coisas vão bem rapidinho aqui. E aí eu cheguei à conclusão que, além de tudo, o encerramento de ciclo, ele ainda contribui para a gente formar novas conexões neurais. Porque aquela coisa, porque a gente sempre vai pelo mesmo caminho. Então, a nossa mente, ela nem se esforça mais, porque ela já sabe, tal coisa é isso, tal coisa é aquilo, tal coisa é aquilo outro. Quando você vem para essa revolução, você acaba tendo que criar uma conexão neural nova. Então, nesse exemplo que eu dei, é de contar uma coisa para uma pessoa, mas pode ser para qualquer coisa. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem um determinado emprego que ela vai sempre por aquele caminho, ela pega sempre aquela determinada rua e não sei o quê. De repente, ela acaba, tem que mudar para outro emprego, tem que fazer tudo diferente. Então, tudo aquilo que já estava programado na cabeça dela, ela tem que reaprender. Da mesma forma com quem troca de emprego, com quem resolve aprender alguma coisa nova, você tem que. Então, os novos ciclos, eles vêm também para dar essa mexida até fisicamente mesmo, assim, nas nossas conexões neurais, para a gente poder ir para outros caminhos e a nossa cabeça não ficar viciada naquilo que ela já estava, porque querendo ou não, é uma coisa ali que você já conhece, então você já nem pensa mais. Eu não sei dirigir, mas é tipo quem já sabe dirigir, você não fica pensando, agora eu vou trocar de marcha, agora eu vou acelerar, agora eu vou frear, não sei o quê. Você vai fazendo, né? Tanto que mulher que dirige, passa batom, canta música, briga com o filho. Tipo isso. E o que me vem muito é a tal coisa, né? A gente às vezes pede muito coisas, a gente vibra muitas coisas, mas a gente não percebe que a gente está recebendo exatamente o que a gente pediu. Então, quando você pede livrai-me de todo mal, às vezes você está encerrando ciclos e não está entendendo. Não necessariamente que aquela relação seja um mal, alguma coisa assim, mas para aquele momento, para o seu ciclo, para o que você quer prosperar, para o que você quer viver, você precisa dessas novas conexões que a Si colocou. Você precisa viver novas experiências. Então, para você se abrir para o novo, você precisa se fechar, encerrar o que é velho, deixar o que é velho para trás para você seguir adiante. E aí, enquanto a Si falava, minha cabeça vai e volta. Eu lembrei que eu comecei a fazer um ciclo. Todo ano eu faço um ciclo de detox, de
detox mesmo para ativar a autofagia, a cetose do corpo, das células, renovação das células e tal. E aí me veio muito isso, porque eu comecei a fazer, eu faço tipo 20, eu sou meio doida, tá, gente? Eu faço 24 horas de jejum para ativar essa autofagia, essa cetose, e aí depois eu continuo, tipo, pelo menos uma semana de 20 horas de jejum. E aí, a doida aqui começou, tá, fiz normal, aí comecei a fazer a 20 horas de jejum. E aí eu fiz os 3 dias, aí foi meio apertado, ficou meio difícil, mas daqui a pouco eu falei assim, e se eu fizer mais um dia? E se eu fizer mais um dia? E se eu fizer mais um dia? Eu completei 21 dias de jejum de 20 horas. Então eu só praticamente tomava café, almoçava e no dia seguinte, só no dia seguinte, né? E aí é exatamente essa correlação que veio na minha mente, porque o seu sistema começa a compreender o que realmente é necessário naquele momento para você. Eu sou uma pessoa que vou fazer 47 anos, estou numa outra etapa e estou tentando entender qual que é essa nova etapa, do que o meu organismo precisa para ele se tornar mais ativo, para ele se tornar mais eficiente, porque as coisas que eu praticava, fazia antes, não têm o mesmo resultado para mim, eu não me sinto mais tão ativa, tão confortável como eu me sentia antes. Então, eu estou experimentando novos movimentos. E aí eu percebi assim, nossa, parece uma loucura, mas para mim está funcionando aqui. E o meu sistema está me correspondendo que tá legal, estou me sentindo mais disposta, né? Então, é a gente perceber esses ciclos, nos colocar à disposição, renovar estas nossas células, nos permitir fazer essa cetose, essa autofagia, para a gente conseguir viver mais ativamente os nossos novos ciclos. A aquariana doida que faz as correlações doidas. Eu vou falar do outro tópico que a Bá estava falando, que ela falou no final sobre o julgamento, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque eu acho que o mundo, hoje em dia a gente tem a internet, obviamente, então a gente está mais vulnerável para todos, assim. Então, hoje em dia, basicamente, uma coisa que você posta pode ser vista por qualquer pessoa no planeta, basicamente, porque isso pode chegar até ela de algum jeito. Então, é claro, as pessoas, tem gente que gosta, né, de utilizar e utilizar essa internet dessa forma um pouco mais nociva, um pouco mais julgadora, enfim. Mas, no final das contas, eu acho que quando a gente para pensar, o pior juiz da nossa vida somos nós mesmos, porque a gente sempre acha que dá para ser diferente, que a gente não está fazendo o nosso melhor, quando na verdade a gente está, né? Então é muito complicado, e é muito delicado esse momento, porque às vezes a gente passa pano para as pessoas, né? Assim, passa pano no sentido de que a gente tenta compreender, tal pessoa não, ela fez assim, porque é isso, aquilo, outro. Mas quando é a gente não tem nenhum quadradinho de tecido para passar, quem dirá um pano. Né? Então a gente sempre vem com aquela coisa do não, eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter sido diferente, eu poderia isso, aquilo, outro. E nessa a gente vai se podando e se limitando de fazer tanta coisa legal, ao passo que, né, se de repente a gente simplesmente fizesse, né, o que será que não aconteceria? Sobre essa história do julgamento, quando a Bá estava falando, me veio muito aquele filme, eu e os filmes, né? Me veio aquele filme Sexy por Acidente, não sei se vocês já assistiram, mas é uma moça que ela tá com sobrepeso, e aí acontece um acidente com ela, e ela acha, eu tô dando spoiler meio que do filme, mas enfim, vale a pena assistir de qualquer forma. E ela acha, quando ela se olha no espelho, ela acha que por conta daquele acidente, ela virou um corpo de modelo. Mas ela tá exatamente igual ao que ela sempre foi, não aconteceu nada, ela só bateu a cabeça.
Mas quando ela se olha no espelho, ela se vê diferente. A partir do momento que ela se vê diferente do jeito que ela sempre gostaria de ter sido, ela começa a agir do jeito que ela sempre quis realmente agir. Então ela começou a viver a verdadeira essência dela, que antes ela se escondia. Então ela se candidatou para o emprego que ela sempre quis, ela começou a ter contato com outras pessoas, ela começou a ter contato com outros rapazes para relacionamento e tudo mais. E aí, de repente, a vida dela estava completamente diferente. E aí, quando ela percebe que ela cai em si, que não aconteceu nada, de que a única coisa que aconteceu foi que ela bateu a cabeça, mas que o físico dela estava exatamente igual. E aí ela toma aquela consciência de que não era o físico que precisava mudar, era realmente ela internamente, era aquele julgamento dela que impedia com que ela fizesse outras coisas que ela tinha vontade de fazer. Tu falou, né? O pior juiz somos nós. Mas eu acho, e aí veio na minha cabeça que a pior vítima também somos nós. Sim. A gente não pode esquecer que a gente também tem esse paralelo dentro de nós. E aí eu acho que o juiz ele vem e coloca toda aquela carga e a vítima ela deixa esvair todo o poder que nós temos. Que às vezes a gente esquece que a gente tem esse potencial, às vezes a gente esquece que a gente tem esse poder, às vezes a gente deixa tudo isso guardado dentro de uma caixinha lá e não usa esse potencial. Às vezes a gente pensa que, não, por julgamentos, né? Pode ser por julgamentos internos ou externos, por coisas que aconteceram na vida, mas a gente vai reforçando um pilar de um padrão, às vezes adoecido, de que a gente não consegue chegar no lugar que a gente deseja chegar, que a gente não consegue alcançar aquilo que está no nosso ideal, que claro que o ideal é o ideal, mas que ele é um modelo para a gente chegar perto, para a gente conseguir alcançar aquilo. E se a gente tem a ideia, e se a gente tem o propósito, não é por acaso. Não é do nada que eu tive essa ideia, né? Então, a gente deixa na vítima esses potenciais adormecidos também que a gente tem. E a gente precisa muito cuidar desse lugar de se colocar como coitadinha das situações, como coitadinha porque às vezes a vida está querendo mostrar exatamente que a gente tem o potencial para lidar com aquilo ali, que a gente tem toda essa força, né, para fazer dar certo. E aí a gente vê do ângulo errado, às vezes a gente vê numa perspectiva de tipo, não, tá reforçando aquela minha crença de que eu realmente não consigo, de que eu realmente não tenho a força que é necessária. Só que geralmente a vida tá falando, não, minha filha, olha aqui, percebe que tu tem o potencial. Só que aí vai da nossa confiança, né? E do nosso querer olhar para toda essa potência, para tudo isso que está guardado na gente. Eu acho que esse ano de 2025, vou chamar de novo a numerologia do ano, mas ele tem uma sutileza de perceba, sabe? Perceba as ferramentas que você tem, mesmo que elas não estejam ainda totalmente da forma que você queria, perceba essa nuance, perceba essa força que existe, né? Perceba esse potencial que tá para nascer e que às vezes você deixa ele morrer por anos e anos e anos ali, adormecido. Então, vamos lá, né? Vamos olhar para dentro e vamos perceber que todo esse potencial e parar de ficar nesse julgamento, nesse juiz grandão que fica lá, porque se a gente parar para pensar também, todas as pessoas que são julgadas na vida, elas são condenadas uma vez. E aí a nossa vítima, ela é condenada todo dia, por quê? Então, vamos olhar
para como a gente está lidando com essas duas partes de nós mesmos, né? E perceber que às vezes a gente também dá muito peso para essa vítima, que a gente precisa olhar para ela, não numa coisa assim, ai, nossa, coitadinha de mim, ai, meu Deus, eu não consigo, eu não tenho capacidade, mas olhar e pensar, tá, tu já foi julgada por isso, e agora, o que eu vou fazer? Como que eu vou lidar com essa situação a partir de agora? O que eu vou fazer para mudar esse lugar que eu estou me colocando? E aí eu acredito que seja mais ou menos a partir dessa perspectiva que a gente consiga deslanchar. Eu sinto muito que esse ano é o ano de você realmente ter coragem de ser quem você é, de ter coragem de vestir quem você realmente é, sem se prender ao externo. Porque, na verdade, a gente fica muito preso no medo de errar, no medo do que o outro vai dizer, no medo do que se eu vou acertar, se eu vou por aquele caminho, se eu vou por aquele... A gente só precisa ser a gente e arriscar o que a gente precisa, para a gente conquistar o que a gente precisa, o que a gente quer. Né? A gente não precisa ficar preso a esse externo, preso a esse julgamento, como a Bá colocou. A gente só tem essa experiência aqui agora. Então, a gente fica muito na ilusão de que a vida é eterna pelo âmbito energético, pelo âmbito espiritual. Mas essa experiência aqui que a gente está vivendo, como Cleila, como Bárbara, como Cíntia, é só essa. E a gente veio aqui exatamente com essa função, com essa missão, exatamente com essas características específicas para cumprir o que a gente está sentindo, que é a nossa bússola. O que nós estamos sentindo é a nossa bússola de buscar esse nosso caminho. Então, a gente só precisa ir testando a vida, vivendo a vida, as nossas experiências, arriscando o que a gente precisa viver e conhecer, explorando, porque a gente não vai ter outra oportunidade como esta, como quem nós somos, estamos agora. Né? Então, eu sempre falo que quando a gente se abre para uma percepção mais ampla, nos tirando um pouquinho dessa matéria, do âmbito, né, dessa coisa social, desses julgamentos todos, a gente consegue se espiritualizar mais, entender mais um pouquinho da nossa essência verdadeira, essência divina mesmo, a gente consegue ter um impulso um pouco maior, uma fé, um salto de fé, né, de vestir realmente quem nós somos. O que você vai perder, tudo é aprendizado, o que você vai perder em arriscar, em errar? Você vai aprender, e se aquele não for o caminho, você vai seguir em outro, tudo é um aprendizado, né? É que vão passando muitas coisas assim na cabeça, né? Então a gente vai tentando trazer como elaborar isso aqui de forma mais clara, né? A gente vai por vários caminhos, né? A gente vai divagando, né? Não sei nem por onde a gente começou. Eu também não. Mas eu acho que a gente está falando do ano novo, né? De tudo que a gente tem para assim, as expectativas e o que a gente traz, o que a gente está esperando, né, desse ano. Eu acho que 2025 tem também um lado muito espiritual. Sim. Sabe? Eu bem acho... o caminho do eremita, né? Então, e tá... Você pode falar mais essa parte do que eu. O eremita é um arquétipo que ele fala muito dessa introspecção, desse entendimento, desse estudo interno mesmo, da gente olhar para dentro, mas ele está lá com a lanterninha, ele não deixa de estar explorando, de estar observando, né? Então, é um olhar para dentro, mas também um olhar de observador para esse todo aí, do que está acontecendo. Então, é um ano muito assim, desses fechamentos, mas também de olhar para dentro e se perceber e ter essa percepção do todo. Eu acho que
eu acho que traz um pouco de uma conversa que nós tivemos, acho que no final do ano, começo do ano, já não sei. A gente conversa muito, nós três, mas que me trouxe muito essa questão que você falou do olhar para dentro, e essa questão de 2025 ser um pouco espiritual. Eu não sei para vocês como tem sido, mas para mim parece que vira e mexe tá me trazendo coisas de volta, assim, da minha vida, memórias e coisas que, né, então, e a gente estava falando no final do ano, no começo do ano, não lembro, onde cada uma estava contando um pouquinho da própria vida, e de como chegou até a terapia, né, de como chegou até o caminho de hoje que a gente está. Então, que a gente foi vendo o quanto a gente já trazia essa questão mais espiritual dentro da gente desde muito novas, e a gente só não tinha a percepção de como aquilo se desenharia, né? Sim. Então, e aí parece que com essa virada do ano, parece que algumas coisas começaram a assim, parece que pequenos detalhes, eles me remetem um pouquinho lá no passado, assim, não numa questão de um apego, mas numa questão quase como uma memória boa, uma saudade, assim, mas não no sentido de que quero ficar lá, mas no sentido de, olha, aquilo acontecia e hoje em dia, né, eu tenho uma percepção diferente, mas meio que parecida com aquela época, né? Então, que nem eu brinquei com as meninas, que eu aprendi com uma amiga minha da época da escola, que ela falava, né, que o pai dela sempre fazia papeizinhos de sim ou não. E aí, quando ele tinha alguma dúvida, quando ele tinha uma decisão muito importante para tomar, ele pedia para Deus guiá-lo, então, e ele pedia que outra pessoa tirasse, né, aquele papelzinho de sim ou não, para que ele pudesse tomar a melhor decisão. E aí eu aprendi com ela a fazer isso e fiz muitos papeizinhos de sim ou não, gente, ao longo da vida. Ao longo da vida, não, ao longo da minha adolescência, né? Depois eu parei por um tempo. E aí, hoje em dia, a gente, né, trabalhando com a radiestesia, nós temos, né, a questão de pesquisar a sintonia de algo, né? Se algo tem sintonia, sim ou não, que nada mais é do que similar aos papeizinhos. Claro, a radiestesia vai fazer uma leitura muito mais precisa, mas isso é uma coisa que vem me remetendo muito, né, ao quanto eu já tinha, né, essa conexão com a espiritualidade, essa coisa mais espiritual, e às vezes eu tive que tomar muito cuidado de não ficar até meio fanática, assim, e agora, e isso agora se desenha na minha vida de uma forma semelhante, mas de um outro jeito, né? Um jeito muito mais aprofundado, né, para minha vida. E eu acho que é muito bacana. E é uma questão que eu tô vendo que isso vem muito assim dessa virada de ano. Assim, eu ainda não consegui elaborar que energia é essa, o porquê disso, mas para mim tá muito nítido esse ano, assim. Eu queria saber de vocês, e até se vocês quiserem compartilhar, que eu já compartilhei dos meus papeizinhos. Nossa, tive tantas conexões que eu não entendia. Então, a primeira acho que foi com sonhos, que eu tinha muitos sonhos, e aí eu comecei a estudar sonhos. A gente estava conversando sobre isso, e eu fazia interpretação de sonhos para todo mundo. E aí, depois com o tarô, né? Então, eu tirava muito o tarô. E a astrologia sempre me acompanhou. E ela está vindo muito forte esse ano para mim. E eu estou trabalhando ela, fazendo projetos e algumas questões com ela também. Porque são várias coisas que vão conectando como ferramentas exatamente para a gente trabalhar isso que a gente estava falando, que é a nossa essência, para a gente se conhecer. Né? Tudo isso que nos atrai com essas ferramentas são ferramentas de autoconhecimento também. Às vezes as pessoas não entendem a profundidade, vê só como
oráculo, esse tipo de coisa, mas ali tem toda uma história de um inconsciente coletivo, tem toda uma história dos arquétipos, os sonhos da nossa psique, da nossa conexão com a espiritualidade, da nossa energia. Então, é porque nós vamos recebendo essas mensagens de formas diferentes, né? Nos conectando de formas diferentes. E, para mim, me veio muito forte a astrologia esse ano, porque foi através das casas astrológicas, dessas conjunções, como a se colocou no começo, que eu fui começando a me entender melhor, né? Eu trabalho muito a minha expressão. Eu tive muita dificuldade na minha adolescência, na minha infância, com a minha expressão. E aí, através desse entendimento dessas casas astrológicas, eu fui entendendo e me julgando menos de como eu funcionava, né? Sem me colocar no entendimento só do externo, porque as pessoas às vezes pegam a astrologia, tá, eu sou do signo de Aquário, então eu sou mais fria mesmo, eu me dou bem com grupos e eu sou assim e ponto, acabou. E aí pega aquilo como isso é igual a isso. Não, a gente é feito por várias nuances, por vários lados, por várias camadas, a gente não é uma coisa só, né? Então eu fui percebendo com essas conjunções, com essas casas, com o meu ascendente, com tudo que estava, como era essa minha comunicação, como eu precisava me expressar e me percebendo, não só lendo aquilo, mas olhando para mim e percebendo como eu precisava me expressar, como eu precisava me comunicar, me aceitando mais, me respeitando mais. Então, eu acho que para cada uma de nós, essas ferramentas vêm como uma pecinha dessa nossa jornada, desse nosso autoconhecimento de quem a gente já é, né? Se for para parar para pensar, né? Assim falou ali, vocês falaram um pouquinho, né, na verdade, sobre o arquétipo do eremita. O eremita, ele vai iluminando o caminho com a lamparina dele, que nada mais é do que a própria essência. Ele não consegue ver longas distâncias, ele percorre longas distâncias, mas ele só consegue ver a cada passo que ele vai dar. E ele ilumina cada passo dele com a sua própria lamparina, com a sua própria essência. Então, é um ano muito nostálgico, eu acredito, no sentido... Porque no momento que a gente vai fazer essa imersão em si mesmo, olhar para dentro, a gente vai encontrar muitas partes nossas do passado. Então, vem essa nostalgia, né? Vem de encontro a gente, todas essas pequenas partes nossas que tem muito para nos ensinar, que já nos ensinaram, mas que elas estão ali para contribuir ainda para a nossa caminhada e para a nossa função aqui. E com todas elas juntas, eu acredito que a gente vá formando esse longo caminho, né? E vá tirando essas ferramentas. E aí, se a gente parar para pensar também, esse ano é basicamente o final, né? O número 9 ali, fechando todo esse ciclo, né? Com o eremita, com o voltar para dentro, para no próximo ano, que agora a gente está em janeiro, mas a gente já está falando do próximo ano, né? Mas assim, no sentido de beleza, fechei esse ciclo, voltei para dentro, resgatei toda essa potência, né? Não é à toa que a gente está falando sobre julgamento e vítima, sobre juiz e vítima, sobre julgamento e condenação, né? É sobre olhar para dentro, buscar todas essas forças e ferramentas para poder viver esse final desse ciclo, e ano que vem a gente sai para um novo ciclo com o próximo arcano, né, do ano que vem, que vai ser o louco, mas assim, não querendo puxar já para o ano que vem, mas se a gente para pensar, existe aí uma forma de caminhar, né, existe aí todo um movimento, tanto astrológico, quanto arquetípico, quanto, enfim, e aí aquilo que a Clê falou sobre essa é a vida que a gente precisa viver agora, né? Porque na encarnação de 300 anos atrás. Não, é agora. O que você vai fazer agora por você? O que você pode fazer agora para concretizar a missão que você veio
Por mais que você não saiba, a minha missão é essa. Mas você sente em você o que você precisa fazer. Você sente em você qual que é a mensagem que você quer passar para os outros. Você sabe que, no fundo, é algum lugarzinho que você precisa trabalhar. Todo mundo tem função, né? Seja ela provocar terapia nos outros ou fazer terapia, né? Aquilo que a gente vinha falando antes, mas no sentido de cumprir a nossa função, cumprir a nossa caminhada com toda a nossa potência, com toda a ferramenta que a gente tem, não duvidando da gente, confiando muito naquilo que a gente se propôs a fazer, porque a gente se propôs a vir cumprir coisas. Então, que a gente tenha esse comprometimento, principalmente com a gente, e honre isso. E aí, essa semana, eu falei um pouquinho sobre isso, lá no Instagram, sobre, para mim, o comprometimento e a honra, e a honestidade, eles estão juntos. Um precisa do outro para acontecer. Se um não tem o outro, a gente não tem nenhum deles, basicamente. Não tem como a gente cumprir algo que a gente combinou com a espiritualidade sem a nossa honestidade. Não tem como a gente ser honesto e não cumprir com aquilo que a gente falou. Então, eles são basicamente 2 pilares que eles têm que andar juntos, para que a gente consiga cumprir todo esse caminho, né, que a gente veio cumprir. Então, acredita muito nesse 2025 e acreditem na verdade do coração de vocês, porque essa é a única certeza que a gente pode ter. Ninguém lá fora tem tanta certeza quanto nós mesmos das nossas virtudes, dos nossos valores e daquilo que a gente se propôs a fazer, né? Ninguém passa por aquilo que a gente passa. Pode ser parecido? Pode, mas ninguém passa por ninguém. Então, aquilo que você viveu é único seu. A sua perspectiva é única e ela é valiosa para a sua caminhada e para a sua função. E sem medo de errar, né? Porque se a gente for parar para pensar, já para dar a palavra para si, tudo que a gente percorreu, a gente já falou aqui várias vezes, tudo que a gente viveu trouxe aonde a gente estava, onde a gente precisa estar. Então, não significa que você errou ali, que você não se deu bem ali, que você acha que não deu certo alguma coisa, que aquilo não teve função. Aquilo só vai te abrir uma outra oportunidade, uma outra janela, uma outra porta. Então, parar de olhar para o que deu errado, para o que não deu certo, e tentar ver as outras possibilidades que se abrem para a gente como aprendizado, né? Olhar tudo isso como aprendizado ajuda muito a gente nessa jornada. Sim, com certeza. E também, assim, é ter a consciência de que, no final das contas, a gente sempre vai cumprir. A gente nunca deixa de cumprir. Só que a realidade é que a gente vai ou vai cumprir pelo amor ou vai cumprir pela dor. Então, quando a gente cumpre pelo amor, é muito melhor, porque a gente não entra na questão do sofrimento. Então, que é você viver sem aceitar aquilo que você está vivendo. E você já está cumprindo. Mas quando você aceita aquilo, quando você enxerga que aquilo é o melhor para você naquele momento, pode parecer que não é, mas aquilo para você é o melhor, né? Como a Bá falou, todo mundo tem função. Até as pessoas que fazem coisas que a gente não concorde muito, elas têm função, né? Então a gente tem que enxergar com esses olhos de que a gente tem que cumprir o que a gente precisa cumprir, não adianta tentar fugir, porque quanto mais a gente tentar fugir, mais o negócio vai atrás da gente, não adianta. E é só um adendo, e tudo bem chorar, tudo bem ter raiva, tudo bem se desesperar, Claro. Tudo bem você pensar tudo diferente do que a gente está falando aqui, porque a gente também já pensou diferente, a gente também já duvidou, a gente também já fez tudo isso, e agora a gente está aqui. Então, faz parte do processo. Então,
tudo bem você sentir qualquer coisa que venha na sua emoção, também faz parte, também está nessa função para te levar onde você precisa estar. Tudo faz parte do caminho. Exatamente. Às vezes já aconteceu comigo de falar assim, ai, eu queria lá atrás já ter conhecido, né, os temas holísticos, os temas de autoconhecimento, não sei o quê, e aí, de repente, nem ter feito uma faculdade de comércio exterior, porque, né, se eu perdi X anos da minha vida e não sei o que, não sei o que lá. Mas eu não perdi nada, porque quando eu olho para trás, foi indo para a faculdade de comércio exterior que eu conheci meu marido, foi através de um emprego que eu tinha com comércio exterior que eu consegui um outro emprego para minha mãe, que foi o que possibilitou, acho que eu já contei isso aqui, eu não tenho certeza, mas que possibilitou que ela pudesse ter a liberdade dela. Conheci pessoas incríveis no meio do caminho, então nas empresas que eu trabalhei, né, passei perrengue, mas também conheci pessoas muito legais, conheci pessoas que não foram tão legais, mas também acabaram ativando coisas em mim que se elas não ativassem, talvez eu não estaria aqui hoje, né? Então, tudo isso me trouxe para onde eu tô. Então, talvez se lá atrás, com 19, 20 anos, que foi quando eu comecei a estudar comércio exterior, eu tivesse conhecido tudo isso e eu não tivesse feito uma faculdade nem nada, talvez eu fosse uma terapeuta completamente diferente, ou talvez eu nem tivesse virado terapeuta, porque eu não ia ter a motivação que eu tive, né, para poder virar. Então, assim, tá tudo certo como tá. Eu precisei passar por tudo aquilo para chegar onde eu tô hoje. E eu amo fazer o que eu faço. Eu amo ter os conhecimentos que eu tenho hoje, que eu estava falando com uma pessoa hoje à tarde, que a Cíntia de 10 anos atrás achava todo esse mundo que a gente vive uma bobagem. Ah, imagina que é assim, imagina essas coisas de energia, não sei o quê. E eu precisei sentir na pele para as mudanças, eu precisei ir para lá no fundo do poço para começar ali do basiquinho, para sentir na pele as mudanças e ver que o negócio realmente existia, que o negócio realmente funcionava, né? Então, não tem jeito, gente. Tá tudo certo como tá. Por pior que esteja, por pior que pareça, a gente está sempre no lugar certo, no lugar que a gente precisa. Então, acho que esse primeiro podinho, como a gente chama carinhosamente, esse primeiro pó de essência do ano, ele veio, que a gente já está colocando para gravar, trazendo intuitivamente, ele foi para vários lugares, assim, mas ele volta para o mesmo lugar que é para a essência, para essa manifestação, né? E para a gente arriscar ser a gente mesmo, ter coragem de ser a gente mesmo, ninguém paga suas contas, todo mundo, sabe, todo mundo faz as mesmas coisas, somos humanos iguais, somos diferentes e iguais ao mesmo tempo, sabe, ninguém deve nada para ninguém, para que perder tempo se preocupando com o que o outro vai dizer, ele vai dizer, e daí, né, e se isso for real, e se não for real, como a Márcia fala, tá, mas igual a se colocou no começo, não falou exatamente, mas eu sei que eu sou chata, entendeu? Então, tá, mas você é chata? Assim, eu acho que eu Eu sou não falei chata. chata, eu falei esquisita. Esquisita, eu sou esquisita, então, tipo, por que eu vou me ofender com uma verdade? É verdade, cara, eu sou esquisita, nem eu me aguento às vezes. Então, parece Mas é uma esquisita que a gente gosta, né, Bah? parar de se preocupar e perceber, porque isso vem muito do ego, né? Muito do ego, aquele ego mal usado, não o ego que a gente trabalha, assim, né? Mas aquele ego mal usado, aquele ego de tipo, Orgulho mal usado. Orgulho, aquele orgulho de você ficar. A Andresa que fala muito né, que esse ego que a gente usa é diferente da nossa essência, que fica só no eu, é tudo meu, tudo meu. Né? Então, a gente olhar mais para essa, de uma forma mais ampla e para o nosso real se conhecer mesmo. Eu sou assim mesmo. Tá, você é assim sou. Você falou isso, eu falei, e tá tudo certo, gente. Vamos só viver, vamos só buscar a nossa felicidade, a nossa integridade e dane-se o que o outro vai dizer. Simplesmente. Esses dias me falaram, mas você é assim. Sou. Mas não sei o que, não sei o que.
A vida inteira eu fui assim. Tá me conhecendo agora? Muito prazer, Cíntia. Tantos anos perto de mim, vem descobrir agora que eu sou assim. Ah, jura? Então, né, não tem muito o que fazer. A gente a gente, e veja bem, gente, só fazendo um adendo aí, que ser o que a gente não é síndrome de Gabriela. Ah, eu sou assim, então vou ser sempre assim, né? Vou morrer assim. Não é isso. A gente traz para elaborar, né? Para a gente também se aprimorar naquilo que a gente veio se aprimorar, porque a própria vida. Isso a gente fala muito dentro do mapa de Odu, né? Que eu acho maravilhoso, porque você tem ali seus recursos e seus desafios. Então, tudo aquilo que é o seu desafio é aquilo que é para te fazer se mexer e para que você entenda como que você vai usar aquilo da melhor forma possível. Então, não é tipo, ai, beleza, então eu sou, sei lá. Preciso existir, vou vegetar. Exato. Então eu sou uma pessoa que tenho tendência a ficar mais irritada, significa que eu vou estourar na cara de todo mundo. Não, Tem sabe? sabedoria, né? Autoconhecimento é você agir com sabedoria. Mas eu acho bom fazer esse adendo, porque senão, tá vendo? Então eu sou assim, tá tudo bem. Eu já fiz esse vídeo. Mas vamos deixar aqui também registrado. E para quem não conhece também, que a Clê falou algumas vezes aqui, para quem não conhece, Márcia Marins é a criadora do Psicanálise e Espiritualidade, uma psicanalista incrível, e a Andresa Molina também, que é criadora da metodologia humanoterapeuta. Então, para quem não conhece, são duas pessoas que trazem aí também muito assunto de autoconhecimento ali, joia, que a gente gosta bastante. E aí, meninas, vamos para as considerações finais. Bá, começa você que está mais quieta. Para encerrar esse primeiro episódio do ano, pensando em tudo que a gente falou, eu gostaria de deixar vocês com uma pergunta. Uma perguntinha simples. Se você morresse amanhã, você estaria orgulhosa ou orgulhoso do que você viveu, do que você fez aqui, com o coração em paz? Ou você estaria arrependido, com o coração frustrado por não ter cumprido ou feito todas as coisas que você gostaria de fazer e ser quem você realmente é? Fica com essa bomba. Porque é exatamente isso, é um movimento de escassez que gera um movimento nos outros, porque se você souber que você vai morrer amanhã, você com certeza vai começar a listar tantas coisas que você gostaria de fazer e não fez. Então, por que você não faz agora? Porque a gente não tem certeza de nada. A morte a gente tem, é a única certeza que a gente tem, a gente só não sabe quando. Exatamente. Assistam o filme As Férias da Minha Vida com a Queen Latifah, que é maravilhoso, muito, muito engraçado também, mas é basicamente isso que a Bá falou, sobre essa questão de se você estaria feliz ou não, ou estaria frustrado. Bom, para encerrar nosso primeiro podinho de 2025, eu agradeço todo mundo que ouviu até aqui. Se você está no YouTube, deixa o seu like para a gente, compartilha aí com quem você acha que vai fazer sentido toda essa nossa conversa e deixa um comentário para a gente o que você gostaria de ouvir nos próximos. A gente traz intuitivamente, mas é legal a gente saber também, porque às vezes é exatamente o que a gente está pensando, então a gente já dá uma priorizada. Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que estão assistindo, ouvindo. A gente fica aí na espera do próximo podinho que vocês tragam. Seria muito gostoso se todos trouxessem realmente um tema, uma história, uma experiência pessoal para a gente conseguir contribuir por aqui. Um super beijo, até a próxima. Um beijo e até o próximo episódio.
E aí, gente? Eita, a Bá não quer falar, então vamos falar, né? Vocês deixam eu falar, eu falo. Mas, então... E aí, meninas, eu estou deixando vocês em silêncio? Não tô entendendo. Tô entendendo.